Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de testes de software dentro desse que é o projeto Dicas de QA. E a nossa aula de hoje é uma aula sobre como é o dia a dia de um analista de testes e qualidade de software, muito conhecido por aí como QA. E eu estou aqui junto com vocês para poder, então, conduzir essa aula. Então, já queria começar aqui, então, dando para vocês as boas-vindas. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Aqui, dentro dessas nossas aulas, a gente discute sobre algumas dicas e estratégias na jornada para que você consiga alavancar a sua carreira dentro da área de testes de qualidade de software e aumentar o seu salário em mais de 30%. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, já atuando na área há mais de 13 anos. Sou bacharel em engenharia de software, tenho uma especialização em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E em 2021 alavanquei a minha própria carreira vindo morar aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E trabalho daqui hoje, né? Trabalho remoto aqui hoje, na real, vou para o escritório apenas uma vez por mês e moro aqui junto com a minha família. Bem, vamos lá então, porque a nossa aula de hoje é uma aula muito importante para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre a carreira de testes e qualidade de software, mas também é uma aula muito importante para você que já atua na área de testes de software e que hoje desempenha uma função dentro do seu dia a dia, mas que você ainda não tem a absoluta certeza de que esse é o melhor caminho mesmo, essa é a melhor forma de atuação para o seu papel dentro da sua carreira hoje, ok? A gente vai falar sobre como é então a atuação, o seu dia a dia como QA dentro de dois contextos que são contextos muito conhecidos hoje em dia, que é o contexto, né, de um método em cascata e o contexto do ágil. Então a gente vai discutir sobre a atuação, né, desse papel, que é o analista de testes e qualidade de software, em cada um desses dois contextos. Beleza? A gente vai começar aqui essa aula, né, tendo essa visão aqui que eu trouxe para vocês, uma visão mais horizontal aqui, de o que faz um analista de testes de qualidade de software que está atuando num modelo em cascata e que está atuando num modelo ágil. E aí, para cada uma dessas duas, né, vertentes, vamos chamar assim, eu trago para vocês algumas dimensões. São aqui 5 dimensões. A primeira é o papel, ou seja, a gente vai discutir sobre qual é o seu papel dentro desse contexto. A gente também vai falar sobre as responsabilidades. A gente vai falar sobre as interações, ou seja, as comunicações que você faz, né, com outros participantes, outros integrantes do seu time. A gente também vai falar sobre os desafios. Isso vai ser muito bacana também para que você possa já entender quais são os desafios dentro de cada um desses contextos. E por fim, para finalizar, a gente vai falar sobre algo que eu tenho certeza que você veio aqui buscar hoje, que é como eu consigo me destacar dentro do meu papel, estando dentro desse contexto. Porque isso tem a ver diretamente com o seu alavanque, com o seu aumento de salário. Então, hoje a gente vai abordar esses cinco princípios, vamos chamar assim, esses 5 pilares aqui, né, dentro dessa nossa aula, ok? Vamos pular logo, então, já para o primeiro, para que a gente já possa discutir um pouco mais sobre ele, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês, só para que a gente possa ir acompanhando aqui, né, de uma maneira um pouco mais clara, né, vamos dizer assim, e falar um pouco sobre o papel do analista de testes de qualidade de software dentro do Cascata e do Ágil. Falando primeiro sobre o Cascata, ok? O modelo Cascata é um modelo no qual você acaba vendo times que estão trabalhando de maneira segregada. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que se para você construir um software, você vai precisar de designers, de desenvolvedores, de testadores e de analistas de negócio,
dentro de um modelo em cascata, você vai ver esses times trabalhando em silos. Então você vai ter os designers, o time de designers, o time de desenvolvedores, o time de testes, o time de analistas de negócio ou business analysts, né? Cada um deles está em um time diferente. E cada um deles tem um período para desenvolver aquilo que eles têm que desenvolver. Então, só para trazer uma linguagem bem clara aqui para as pessoas que estão começando agora na área de tecnologia, desculpe, vamos pensar aqui em uma ideia, em um software, ok? Vamos pensar aqui em um software completamente inovador, um software para compartilhamento de fotos, ok? Vamos chamar ele de Instagram. Opa, olha, uma nova ideia aqui, completamente nova, né? Então temos lá então esse Instagram. Alguém teve a ideia, cara, um dia eu quero compartilhar fotos em um aplicativo, ok? Então essa pessoa que teve a ideia, né, desse aplicativo, ela tem ali na sua mente uma ideia, um rascunho. Algumas pessoas vão trabalhar junto com essa pessoa que teve essa ideia para trazer um pouco mais de detalhes relacionados a essa ideia. Então, dentro de um cascata, a gente vai ter lá, por exemplo, o analista de negócios que está lá conversando com essa pessoa que teve a ideia e perguntando: oh, mas como que é? Qualquer pessoa pode se cadastrar? Quais são os dados que a pessoa precisa para se cadastrar? Quais informações a gente precisa dela para que ela possa entrar na plataforma? E como ela vai fazer para demonstrar que ela é ela mesma? E ela pode cadastrar uma foto só ou pode ser muitas fotos? E se fosse vídeos? Poderia ter vídeos? E o que acontece se a pessoa quiser cadastrar duas fotos iguais? E se a pessoa quiser colocar um título, uma descrição na foto que tem mais de 250 caracteres? Pode. Tá entendendo? Isso é um analista de negócios. Só que ele tem o período dele, entendeu? Tem lá um tempinho. Vamos colocar assim, 15 dias. 15 dias para fazer tudo isso. E para transformar tudo isso em alguns documentos para que todo o time possa entender exatamente do que se trata. 15 dias para ele. Aí, tem outros 15 dias para um outro grupo de profissionais, os designers, para que eles vão lá e façam propostas visuais de como tem que ser as telas. A tela no iOS vai ser assim, a tela no Android vai ser assim. Quando alguém abrir pela web, a tela vai ser assim. Quando alguém instalar o app no computador, vai ser desse jeito aqui. Então, né, os designers estão trabalhando nisso. Aí vem os programadores. Os programadores vão lá e falam assim: deixa eu ver aqui quais são as regras e quais são as telas. Agora sou eu, vamos lá. 2 meses para eles construírem o código para atender aquilo. E aí vem o papel do analista de testes de qualidade de software nesse caso aqui. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá e então começam a projetar quais são os testes que eles vão fazer, ou eles vão executar os testes que eles vão fazer. Estão entendendo? Então, o papel aqui do analista de testes e qualidade de software, dentro de um contexto cascata, é um papel que vai atuar dentro desse time, esse silo, ok? E aí que é o interessante aqui no cascata, porque esse silo, esse time, esse pequeno time de testadores, é assim que a gente chama, ele é composto não só por um papel, mas por alguns papéis. Tem um papel dentro do contexto cascata chamado testador. O testador é geralmente aquela pessoa que vai pegar uma listinha de testes a serem executados e ele vai começar a executar esses testes. O que significa executar na prática? Ele vai pegar um papelzinho lá chamado caso de teste, por exemplo, que está escrito assim: olha, validar que é possível fazer o upload de imagens para o Instagram. Então lá vai ter assim, acesse a tela inicial do Instagram, digite o seu login, digite a sua senha, clique em lugar, clique em adicionar nova foto, selecione a foto do formato JPG no seu celular, adicione uma descrição, adicione hashtags, clique em publicar e então veja que a foto foi publicada. O que esse testador faz? Ele segue esse passo a passo. Esse é o testador lá dentro do cascata.
Só que quem que escreve esse papel? É um outro papel, é um outro profissional. O profissional analista de testes. Dentro do Cascata, esse analista de testes é a pessoa que vai, então, construir esses casos de teste, esses documentos casos de teste. Então, esse profissional é o profissional que vai lá e vai escrevendo aquele passo a passo para que depois os testadores possam executar. É só isso que tem lá dentro como papel, Júlio? Não, tem um outro papel ainda, que é o líder de testes. O líder de testes é um profissional que ele vai liderar a execução das atividades de teste durante esse período, que eu coloquei aqui como um exemplo, né, de 2 meses de testes. Então, esse líder de testes vai coordenar o rolê. Vai falar, analistas de testes, agora é a sua vez. Testadores, agora é você, testadores. Analistas de teste, quantos testes já foram executados, quantos não foram? Esse é o papel do líder de testes dentro do Cascata. Ainda tem um outro papel, que é o automatizador de testes. Esse automatizador de testes é um profissional que ele trabalha junto com os analistas de teste para entender quais são os testes que eles desenharam e começar a automatizar, ou seja, criar robozinhos, sabe? Para construir ou para executar esses testes que o analista de testes escreveu. Entende? No Cascata é muito segmentado, bem segmentadinho. É bacana assim, sabe? Porque, né, você vê que tem ali, né, cada profissional com uma atividade específica. É bem similar a uma fábrica. Né? Na fábrica você tem lá o montador, tem o engenheiro, tem o, né? Dentro do Cascata é a mesma coisa quanto à perspectiva de testes, ok? Aqui eu usei esse exemplo de né, casos de teste, mas não é só caso de teste, tá? Tem outras diversas formas de fazer testes, mas esse é o mais comum, assim, vamos dizer, dentro do que vocês vão acabar vendo no mercado, sabe? Então é o seguinte, dentro do Cascata, papéis, testador, analista de teste, líder de teste, automatizador de teste. Tem até outros, tá? Tem, por exemplo, tem o testador, tem o papel do gerente de testes, para algumas empresas que são grandes organizações. Tem o papel do diretor de testes, que é um outro papel lá, que é alguém, sabe, uma grande organização que precisa ter muitos gerentes, tem um diretor de testes, certo? Então, tem lá essas variações. Esses são papéis dentro do contexto Cascata. Agora, quando a gente vai para o contexto ágil, aí já muda um pouco. Sabe por quê? Porque diferente do Cascata, onde você tem segmentação de times, silos de times, né? Tempos específicos para cada um desses itens, né? Para cada uma dessas atividades a serem realizadas. No ágil é diferente, porque no ágil você não tem silos, você tem um time. E olha só que louco. Em grande parte dos times ágeis, vocês vão encontrar um time que ele é composto por exemplo, um designer, três, quatro programadores, um QA, e aqui até o nome muda. Quando você for analisar o mercado, você vai acabar percebendo que quando a gente tem o tal do analista de testes e qualidade de software dentro do ágil, ele não é mais o analista de testes, o testador, o líder de testes, o automatizador de testes. Não, ele é o QA. Então aqui está, né, para vocês aqui entenderem melhor como é que funciona essa questão da nomenclatura. Quando está no ágil, as pessoas vão te chamar de QA. Quando você está no Cascata, vão ter segmentações de nomenclaturas. Beleza. Se você está no ágil, vai ter lá, geralmente, tá? Eu fiz uma pesquisa, na verdade foi uma enquete, tá? Não foi uma pesquisa minuciosa, foi uma enquete lá no LinkedIn. E aí eu descobri que a maior parte dos times que rodam dentro do ágil, eles são compostos por 4 desenvolvedores e um QA. Isso é a grande maioria. Entendeu? Tinha ainda outros times que tinham lá 4 desenvolvedores e 2 QAs.
Entendeu? Então, né? E tem outros que, cara, tem, sabe, quase uma dezena de desenvolvedores e um QA apenas. Beleza? Mas certo é que tem essas, sabe, variações. E aí o que acontece? É muito comum que você tenha apenas um QA dentro do time ágil, tá? E no caso desse, onde a gente tem um QA apenas dentro do time ágil, sabe o que acontece? Acontece que você, QA, acaba por fazer o trabalho que antes o testador fazia, o analista de testes fazia e o líder de testes fazia. Todos aqueles 3 papéis acabam se acumulando em cima de você. Então, dentro do ágil acontece bastante isso de ter esse acúmulo. Então, pensando em papel, dentro do ágil você tem um acúmulo de papéis chamado QA. Beleza? Show. Até aqui você já entendeu então quais são as questões relacionadas a papéis, ok? Vamos avançar para as responsabilidades. No Cascata, a responsabilidade de um testador acaba sendo executar os casos de teste que foram definidos, executar os testes chamados exploratórios, que são testes na qual você, como um testador, vai não só seguir o que foi definido lá atrás pelos analistas de negócio, mas também usar o software para conhecer mais sobre ele. E conhecendo mais sobre ele, compartilhar a sua visão com os outros. Então, essa é também uma responsabilidade do testador dentro desse contexto. Ok? Quando a gente fala do testador, a gente também tem outra responsabilidade, que é reportar defeitos. Então, o testador ele tem essa pegada de, olha, eu estou aqui executando alguns testes e ao executar, estava escrito aqui que quando eu selecionasse uma imagem do formato PNG para fazer o upload no meu Instagram, que iria aparecer uma mensagem. Esse formato não é permitido. Só que não aconteceu isso. O que aconteceu ao invés disso foi: aqui está a sua imagem. Estão entendendo? Então acontece mudanças ali, aconteceu uma mudança que não era planejada. Então o testador vai lá e reporta aquilo. Reportar, só para que você possa entender, ele abre uma ferramenta de gestão de defeitos e ele fala: quero registrar um novo defeito. E ele vai lá e fala: olha, quem está registrando é o Júlio, eu estava utilizando aí um iPad Pro e durante o uso desse iPad Pro eu vi ali que existia um problema. Esse daqui é o problema. Esperava-se que quando eu colocasse o formato PNG aparecesse uma mensagem dizendo: PNG não pode, jovem. Né? Mas na verdade a foto foi cadastrada. Isso que é o problema. Tá aqui uma foto. Ele vai lá e coloca uma foto, um screenshot daquilo. Entendeu? Então, basicamente é isso. Também faz parte das responsabilidades do testador. E o analista de teste, Júlio, dentro do Cascata? O analista de teste dentro do Cascata, ele tem dentre as suas responsabilidades criar casos de teste para alimentar, né, os testadores de ações a serem realizadas, de contribuir com o líder de teste quanto ao planejamento e esforço que vai ser necessário. Também é responsável por executar testes e também reportar defeitos em casos onde ele precisa executar e participar daquilo. Também é parte das atividades dele contribuir com o crescimento dos testadores para que eles um dia, né, consigam se tornar também analistas de teste. Já para o líder de testes, as suas responsabilidades incluem, por exemplo, fornecer relatórios sobre a execução dos testes, sobre a cobertura, e quando a gente fala cobertura, se acostumem com isso. Em teste de software, cobertura significa que você tem algo a fazer e você já conseguiu fazer parte daquilo. Por exemplo, se eu tenho 5 testes a executar e eu executei 3, logo eu tenho 60% de cobertura. Se eu tenho 2 requisitos e esses 2 requisitos me revelaram 4 testes, se eu executei 2, eu executei 50% dos testes de cobertura daquele requisito. Se eu tenho
5 riscos e eu tenho 5 testes para mitigar esses riscos e eu executei apenas 3, eu executei 60% dos testes que cobrem aqueles riscos. Entenderam a ideia? Então, basicamente é isso, tá? Cobertura. Então, o líder de testes, ele passa esse tipo de informação. Ele também lidera as pessoas. Ele ajuda as pessoas a entenderem quais são suas atividades. Ele também dá feedback para os gestores quanto a como aquelas atividades estão acontecendo. Ele ajuda as pessoas a crescer. Entendeu? Ele gerencia, ele lidera aquelas pessoas. É um grupo de analistas de testes e testadores. E aí tem também o automatizador de testes. E quais são as suas responsabilidades? Construir robozinhos que sejam capazes de executar alguns dos testes, dos casos de teste que foram definidos pelo analista de testes. Essas são as responsabilidades do automatizador de testes. Também envolve melhorar os testes que já foram os testes automatizados que já foram criados, aumentar a cobertura desses testes, fazer com que eles sejam mais rápidos, aplicar padrões de projeto e assim sucessivamente, tá? Então o automatizador de testes faz isso. E esse automatizador de testes, ele acaba sendo liderado pelo líder de testes, ou em alguns momentos, existe um líder de automação de testes, que vai liderar os automatizadores de teste. Ok? Então, essas são as responsabilidades que existem ali dentro do modelo em cascata. Agora, quando a gente vai para o ágil, você acaba tendo, como eu já disse para vocês na parte do papel, aquele, aquele papel do analista de qualidade, que é o QA. Esse QA é aquele profissional que está trabalhando dentro do contexto ágil, dentro de um time, junto com outros desenvolvedores. E esse QA, esse QA é um profissional que vai ser responsável por fazer aqueles mesmos papéis que existiam antes lá no Cascata, de pensar em quais testes fazer, executar esses testes, automatizar esses testes e ser autogerenciável. Esse é um outro ponto também que acontece dentro do ágil. Aquele papel do líder de testes que estava lá junto, muito próximo dos testadores e analistas de teste, ele já tem uma outra formatação dentro do ágil. Porque o QA faz parte do time, é o QA que sabe de tudo que está acontecendo lá dentro do time, Então, aquele papel do líder de testes era uma coisa meio, como eu vou dizer assim, uma mudança, ele acabou se tornando um pouco mais gerenciável ele próprio, Então, o analista de qualidade tem mais responsabilidades lá dentro. E isso é uma coisa que é ruim em alguns momentos, mas também é boa, Vou falar assim para vocês que é boa, por quê? Porque se você conseguir demonstrar, o seu poder de ser autogerenciável, você consegue demonstrar para as pessoas no seu time que você tem mais autonomia. Ontem a gente falou muito sobre autonomia, No nosso último vídeo a gente falou muito sobre autonomia. Esse é um grande exemplo. Quanto mais autônomo você é, mais as pessoas te valorizam. Por quê? Quanto mais autonomia, menos necessidade de pessoas mais experientes cuidando do que você faz, Então, esse é definitivamente aí uma forma de você conseguir se destacar, ok? Mas a gente ainda não está falando sobre como se destacar, então vamos focar aqui no assunto responsabilidades. Para o analista de qualidade, vocês vão ver algumas responsabilidades, como participação em reuniões de refinamento para conseguir entender melhor sobre os requisitos que vão ser trazidos para dentro de um ciclo de desenvolvimento. A criação de estratégias de teste para abordar um determinado épico ou um determinado conjunto de funcionalidades que está sendo definida. Automação dos testes mais importantes, execução dos testes, reporte de inconsistências e também, hoje em dia, muitos times já começam a ter
o analista de qualidade, o QA, dentro de um time ágil, participando de atividades como, por exemplo, revisão de código dos desenvolvedores. Eu, por exemplo, hoje em dia, participo diretamente da revisão do código feito pelos desenvolvedores, em 4 linguagens: Kotlin, Swift, JavaScript e Java. Então, eu tenho que ter um conhecimento apurado dessas 4 linguagens. Não que eu seja um especialista em desenvolvimento, mas eu conheço sobre as boas práticas e sobre como a linguagem funciona. E dentro do meu dia a dia, quando um desenvolvedor acaba de criar um pedaço de código e ele submete aquilo para revisão, eu, QA, reviso e dou para ele algumas noções de como o código dele pode ter mais qualidade. Então, isso ajuda muito o time, né? Então, essa é uma das possibilidades também, das responsabilidades que vocês começam a ver quanto mais, né, uma equipe consegue evoluir em maturidade, ok? Bem, a gente tem aqui então agora uma visão mais clara sobre responsabilidades no Cascata e uma visão mais clara sobre as responsabilidades dentro do ágil. Vamos então para que vocês possam entender um pouco mais sobre as interações. E quando eu falo de interações, estou falando de comunicação com as pessoas que estão ao seu redor. O analista de testes, testador, líder de testes e automatizador de testes que está no Cascata, eles têm interações com os times que estão ao seu redor. Então, vocês vão ver esses profissionais tendo interações com o analista de negócios, para, por exemplo, tirar dúvidas sobre como um software funciona ou deveria funcionar. E você vai ver também esse grupo de profissionais de papéis tendo interações também com os desenvolvedores. Só que, dada aquela questão que eu falei para vocês da segmentação, da segregação dos papéis, essa comunicação com os desenvolvedores vai ser uma comunicação bem alto nível. E geralmente está relacionada diretamente à comunicação com relação a o que o desenvolvedor, o que o testador encontrou de problemas, ok? E reportou para esses desenvolvedores. Então, geralmente, é isso que vocês vão ver como sendo interações com os desenvolvedores. Olha, desenvolvedor, eu encontrei aqui alguns defeitos, são esses. Ou o desenvolvedor falando, ô, testador, como é que você reproduz esse defeito que você encontrou? Entenderam? Então, esse é um dos tipos, né, das coisas que vocês vão conseguir, que vocês vão começar a ver quando a gente fala sobre interações, ok? Beleza. Aí, quando a gente olha para as interações dos analistas de teste, testadores, automatizadores de teste dentro do Cascata, junto com outros profissionais, por exemplo, designers, também acontece que, né, a comunicação acaba sendo quanto a defeitos que são encontrados no produto que eles constroem. Então, puxa, um testador encontrou um problema em uma tela do software, porque essa tela do software não condiz com o design que foi criado. Também só para quem está aqui e não entende muito ainda sobre o processo de desenvolvimento de software, pensa que, né, dentro desse processo de desenvolvimento tem ali alguns desenhistas que vão desenhar como que as telas precisam ser. Às vezes, a forma com que o desenvolvedor construiu a tela é diferente da forma com que estava no desenho. Essa diferença é reportada pelos testadores ou analistas de teste no Cascata como sendo defeitos. Ok? Show! Agora, quando a gente vai para o ágil, né, as interações elas mudam. Por quê? Porque naquele momento o analista de qualidade, o analista de teste de qualidade de software, também conhecido como QA, ele vai estar ali do lado do desenvolvedor, do lado do design, do lado do PO, que é um Product Owner, que é uma pessoa que conhece muito sobre o produto e representa o cliente perante aquele time. E ele então vai ter uma comunicação com essas pessoas, com esses profissionais muito mais próxima. Por quê? Porque eles já não estão em times diferentes, eles estão no mesmo time. Eu posso falar para vocês de uma maneira assim muito, sabe, muito profunda e realista que dentro do meu dia a dia
essas pessoas, esses outros profissionais, eles estão tão próximos de mim que, enquanto o PO está pensando em uma nova funcionalidade, ele me manda uma mensagem e fala: Júlio, estou pensando nessa funcionalidade aqui. E é um bate-papo tão, como vou dizer assim, fácil de acontecer. Por quê? Porque a gente é como se a gente estivesse sentados um do lado do outro, entendeu? Então ele falou: Júlio, eu pensei nisso daqui, o que você acha, cara? E aí eu, com a minha visão de QA, já começo a apontar: olha, tem esse risco A, um risco B, um risco C aqui, ó, por exemplo. Tá vendo que você tá pensando nessa ideia que você tá tendo? É uma ideia de que um cliente pode compartilhar dinheiro com outro cliente apenas pelo CPF. Mas, ó, corre o risco de você ter CPFs iguais em estados diferentes. Você pensou nisso? Ele fala: cara, nem pensei nisso, é verdade. Então a gente tem que pensar em outras formas de lidar com isso, não é verdade? Eu falo: é isso mesmo. Por quê? Porque ali eu já estou participando mais ativamente, né, do processo. E a gente já está evitando problemas de qualidade antes mesmo desse PO trazer a ideia para o restante do time, entendeu? Então eu contribuo desde o início. Um desenvolvedor começou a codificar uma funcionalidade e ele vai lá, então, né, dentro do processo de desenvolvimento de software, vocês vão entender um negócio que é maravilhoso, chamado versionamento de código. O desenvolvedor começou a codificar uma nova funcionalidade, ele vai lá, então, e pega aquele pedaço de código e salva num local na nuvem, onde eu, Júlio, sem nem que esse desenvolvedor saiba, eu posso acessar e ver o código. Ou seja, eu nem preciso interromper o processo criativo do desenvolvedor e falar: ô desenvolvedor, me mostra aí seu código. Eu não preciso. Eu só olho lá naquela fonte onde eu posso saber o código dele. E ao conhecer o código do desenvolvedor, eu posso dizer assim: ô desenvolvedor, eu não sei se você percebeu, mas olha só, você aqui está falando que o valor limite da transferência de valores entre pessoas é de 7.000. Então, se for maior que 7.000, tem que apresentar um erro. Mas olha só, desenvolvedor, você falou que é maior ou igual a 7.000, mas 7.000 não está dentro dessa faixa de valores, entendeu? Ou melhor, 7.000 está dentro da faixa de valores permitida. O valor não permitido é maior que 7.000. Você colocou maior ou igual. E aí ele fala: caraca, Júlio, que bacana, cara. Eu não tinha percebido isso. E ali mesmo ele já consegue solucionar aquele problema antes mesmo dele falar: terminei o que eu estava fazendo. Entende? Então, as interações que acontecem entre o QA e o time são conexões muito mais profundas e muito mais impactantes. Agora, tem uma coisa que também vale a pena lembrar, que eu acho que eu vou colocar até nos desafios. Eu já vou chamar um desafios aqui para você, né? Tem alguns desafios. Vamos começar pelos desafios do QA dentro do contexto ágil. Um desafio é o seguinte: para que o QA tenha todo esse tempo para se dedicar profundamente ao processo e às interações com esses outros profissionais, esse QA precisa abrir mão de algumas atividades que ele fazia lá no Cascata. Porque, por exemplo, no Cascata, o analista de testes, ele precisava gastar, sei lá, meses construindo os casos de teste. O analista de qualidade de software que está rodando dentro do ágil, ele não tem esse tempo. Ele vai ter em torno de 2 semanas, porque os ciclos no ágil rolam a cada 2 semanas. Então, em 2 semanas, a gente tem que começar a construir, testar e concluir o desenvolvimento daquilo. Se eu, analista de testes de qualidade de software, estou dentro do ágil, fazendo as mesmas coisas que eu fazia dentro do tradicional, eu nunca vou ter tempo para poder parar, conversar com o desenvolvedor, parar, conversar com o PO, parar, analisar e fazer comentários no design. Por quê? Porque eu ainda estou construindo casos de teste. Coisas que não fariam sentido dentro do ágil, entende? Por exemplo, por que existia caso de teste lá no Cascata? Porque o analista de testes tinha uma função, era construir os casos de teste. E o testador tinha outra, executar os casos de teste. Dentro do ágil, tem o analista de testes e o testador? Não tem. Se não tem, por que eu estou escrevendo caso de teste?
muitas pessoas que estão dentro desse contexto ainda não começaram a trabalhar e viver o ágil na real mesmo, entendeu? De falar, não, agora eu vou conversar com o dev, agora eu vou abrir o código dele, agora eu vou ver o código Swift, o código Kotlin, vou olhar o código JavaScript, o Java, vou dar pitaco no código, vou automatizar testes em algumas camadas, vou dar pitaco nos testes de unidade que foram criados. Não viveram isso ainda não começaram a viver isso. Ainda estão vivendo dentro do ágil um cascata. Nesse caso, a pessoa está, afundada em um monte de trabalho relacionado ao que se via dentro do cascata. E por isso ela nem consegue pensar em parar o tempo dela para conversar com as outras pessoas e interagir. Entendeu? Então, um dos desafios que a gente vê dentro do ágil é essa mudança da mentalidade, que ela precisa mudar mesmo, né? E muitas pessoas às vezes falam assim, mas Júlio, eu vejo diversos livros ali na sua prateleira. Cara, quais são os livros que você me recomendaria para conseguir entender melhor sobre essa questão do ágil, por exemplo? Eu vou pegar alguns para vocês aqui, vamos ver. Bem, a gente tem aqui, por exemplo, o Agile Testing. Tem também o Agile Testing Condensed e o More Agile Testing para ensinar vocês um pouco mais sobre a sua mentalidade dentro de um contexto ágil. Então, se a gente for pensar aqui em cronologia, tem aqui o Agile Testing, que é um livro escrito pela Lisa Crispin e Janet Gregory. Daí tem aqui esse outro, que é o More Agile Testing, que também foi escrito por elas, ok? E você também tem o Agile Testing Condensed, que é uma versão condensada dos conhecimentos que ela tem e também um pouco mais atualizada sobre essas versões. Inclusive, esse Agile Testing aqui, eu ganhei em uma palestra que a Janet Gregory fez. E ela até autografou o livro para mim. Olha só que bacana. Estão vendo aí? Legal, né? Bem, esses daqui são livros que te ensinam um pouco mais sobre a mentalidade em testes de software dentro de um contexto ágil. Só que você também tem uma série de outros livros que podem te ajudar dentro dessa atuação sua, né? Pensando em, por exemplo, características técnicas, esse livro aqui é sensacional, Explore It. Porque dentro de um contexto ágil, como eu disse para você, se você for ficar aprendendo, se você for ficar construindo casos de teste, por exemplo, você vai perder muito tempo. Agora, se você tem uma técnica apurada de testes exploratórios, por exemplo, cara, isso já te ajuda a conseguir chegar lá, entendeu? Então, né, isso é bem bacana. Agora, sim, se a gente for parar para pensar em testes de software dentro de um modelo em cascata, aí tem outros livros que vocês deveriam ler. Vamos ver aqui. Esses dois livros aqui, ó, são livros que falam sobre um processo em cascata e que vai ajudar muito vocês. Ó, esse daqui é um livro chamado Systematic Software Testing, ok? São livros aí, é um livro que vai trazer para você uma visão sobre, né, o processo de testes de software que pode te ajudar a entender muito melhor sobre como é um processo em cascata tradicional. E esse daqui é um clássico, né? The Art of Software Testing. É um livro super antigo, mas que tem uma linguagem bem bacana de você entender. Então, é um livro escrito por Glenn Myers e ele traz aí para você essa visão de um processo de testes em si, né? Novamente, livros mais antigos, mas, entretanto, fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, porque elas acabam vivendo um cascata ao invés de viver o ágil, entendeu? Então, são livros aí que definitivamente vão ajudar muito vocês a entenderem mais sobre isso. Uma outra coisa ainda que eu recomendaria para vocês, que eu digo assim que ajudam muito assim na compreensão do seu dia a dia, né, atuando como um testador, é isso daqui, por exemplo, ó. Análise de riscos em projetos de teste de software. Esse daqui é um livro brasileiro, né? Tá escrito em português. Análise de riscos
está dentro do meu dia a dia e está dentro das minhas atividades o tempo todo, entendeu? Então, puxa, definitivamente um assunto bem bacana de você estudar. E esse daqui é maravilhoso. Lessons Learned in Software Testing. É um livro de 3 autores, eles são muito, muito bons também. É o Ken Kenner, o James Ba e o Brett Pitchford. Lessons Learned in Software Testing é um livro que ajuda você a executar, assim como o análise de riscos em projetos de teste de software, ajuda você a conseguir entender melhor algumas das atividades que você precisa executar em ambos os contextos, tanto no Cascata quanto no Ágil. Então, é muito bacana mesmo. Beleza? Vamos lá, deixa eu guardar aqui. Show! Voltando então. Desafios que vocês vão acabar encontrando aí dentro do Cascata estão relacionados diretamente ao produto que está vindo das fases anteriores. Como eu disse para vocês, o Cascata é um modelo em sequência. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter um período para design, um período para desenvolvimento do software, um período para testes. E aí que começa a complicar as coisas. Porque se o pessoal do design mandou um design ruim para os programadores e o programador codificou aquilo de uma forma ruim, quando chega para você testar, tá muito pior. Entenderam? Outra coisa também é assim, tempo. Às vezes o pessoal do design tinha 15 dias e levou 20. O pessoal de desenvolvimento tinha 30 dias e levou 49. Sobra para você muito pouco tempo. Então, esse também é um desafio para quem está dentro do Cascata. Beleza? Então, aí para vocês poderem entender um pouco melhor sobre como essas coisas funcionam. Vamos então aqui para o nosso último ponto dentro dessa explicação aqui para vocês em 5 camadas, que é o seguinte. Como eu consigo me destacar sendo um analista de testes, testador, líder de testes, automatizador dentro do Cascata? É você conseguir ser produtivo dentro do tempo que lhe é dado. Né? Então, o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas dentro do Cascata não conseguem concluir aquilo que elas têm que fazer dentro de um tempo que foi estimado. Se você conseguir concluir dentro do tempo estimado e conseguir fazer até um pouco mais, você vai conseguir se destacar lá dentro. Outra forma de se destacar é você conseguir, dentro da sua atividade, demonstrar que você tem autonomia naquilo que você faz. Porque dessa forma, as pessoas vão poder confiar a você o trabalho sem que você tenha que ficar perguntando para as pessoas mais experientes como é que faz aquilo A ou B. Lembrando daquilo que eu disse para vocês na última aula, né? Você precisa também cuidar para que você consiga ter um bom desempenho antes que você comece a ganhar mais essa maturidade. Outra forma de você se destacar é você conseguir, dentro do seu dia a dia, aplicar ciência naquilo que você desempenha. Quando você começa a aplicar ciência naquilo que você desempenha, você começa a trabalhar de maneira mais otimizada. O que isso significa? Significa que enquanto uma pessoa que não conhece nada sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, está testando ou está pensando em quais são os testes, sem o uso de nenhuma técnica, um testador profissional está usando técnicas de teste para conseguir demonstrar o que é que eles vão conseguir, o que é que eles vão fazer de testes para uma determinada aplicação. Quando eu falo de testadores profissionais versus testadores amadores, eu estou falando que um testador amador, ele aprendeu tudo com a vida. Um testador profissional, ele aprendeu a testar, claro, com a sua experiência, mas ele também investiu tempo para conseguir ler diversos livros, diversos artigos, colocar em prática aquilo que ele aprendeu, e isso ajuda essas pessoas a conseguir otimizar o seu trabalho. Então, enquanto uma pessoa pensa em 20 testes para testar uma funcionalidade, um testador profissional vai lá e aplica algumas técnicas que consegue ter a mesma cobertura com um número menor de testes, sei lá, 12. Estão entendendo o que eu quero dizer?
Mas, Júlio, como que eu consigo fazer isso? Você consegue fazer isso através da aplicação de técnicas de teste, de estratégias de teste feito de maneira sistemática. Então, eu tenho um treinamento que é o programa de testes de qualidade de software. Lá dentro, os meus alunos aprendem a como serem testadores profissionais. Aí sabe o que acontece? Eles chegam nas empresas ou chegam nas entrevistas e os entrevistadores ou seus líderes, eles se impressionam e falam, caraca, cara, olha o jeito que você testa. Que bacana, nem sabia que isso existia em teste de software, nem sabia que você poderia ser tão, né, otimizar tanto o trabalho. Eles se destacam. Por quê? Porque eles aprenderam a serem testadores profissionais. Eles não são testadores amadores, são testadores profissionais. Então, isso faz com que eles consigam alavancar suas carreiras, isso faz com que eles consigam crescer, com que eles consigam se destacar nas entrevistas, por exemplo. Tá? E recentemente a gente fez uma pesquisa com os alunos do programa e a gente descobriu um negócio que é maravilhoso, cara, que é assim, eles vão e seguem o método. E ao seguir o método proposto dentro do programa, seis, pessoal, em cada 10 conseguem atingir seu objetivo, que é de alavancar suas carreiras e aumentar seus salários em mais de 30%. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque demonstra claramente que quando você entende o seu papel e você consegue ser mais científico naquilo que você desempenha, as pessoas reconhecem isso e valorizam isso em você e você alavanca a sua carreira. Ok? Bem, vamos falar sobre como se destacar dentro do ágil. Para você se destacar dentro do ágil, você precisa pensar no sistema como um todo. Ao invés de pensar apenas nos testes que você faz e que estão ali dentro do seu contexto, do seu mundinho. Você pensa na qualidade do sistema como um todo. Como é a qualidade, ou averiguar da qualidade, ou como se adiciona mais qualidade no design. E como se averigua, ou como se melhora, ou como se traz boas práticas para a qualidade do código. Ou como se analisa, ou como se faz melhor a qualidade da arquitetura do sistema. E aí, às vezes, você pensa assim, mas eu tenho que pensar em arquitetura? Você tem que pensar em arquitetura também. E aí eu dou para vocês uma outra dica aqui. Porque existem diversos livros relacionados à arquitetura de software que podem te ajudar muito. Ó, Arquitetura Limpa é um bom exemplo de livro que você pode ler. Você, como QA, atuante dentro do Ágil, para conseguir te dar mais ideias de como melhorar a arquitetura do software. Tem esse daqui também, ó. Fundamentals of Software Architecture, que pode te ajudar também bastante a entender um pouco mais sobre a arquitetura de software e isso te ajudar a ter mais essa visão. Por quê? Porque dentro do ágil, você não vai só estar dentro de uma fase, você vai ser parte do todo. E sendo parte do todo, quanto mais noção você tiver que pode contribuir com a qualidade do sistema como um todo, mais o seu time vai valorizar você. Uma das coisas que eu sempre ouço das pessoas que eu trabalho, inclusive aqui nos Estados Unidos, é assim, Júlio, eu nunca trabalhei com um QA assim como você, cara. Você pergunta, você dá pitaco na arquitetura, dá pitaco no código, ajuda a galera a conseguir trazer mais qualidade para isso tudo, né? Isso faz com que você consiga se destacar. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão olhando para o analista de testes, pensando que ele é o amador, né? E existem muitos testadores amadores, infelizmente. Enquanto a pessoa está olhando para você achando que você é mais um testador amador, você está lá demonstrando o seu profissionalismo quanto à qualidade de software no geral dentro daquele determinado time, entendeu? Então, é algo que, volto a dizer, eu ensino isso para os meus alunos e pego muito no pé deles quanto a isso. A gente precisa ser QAs que são profissionais. E isso inclui que você se profissionalize tanto no seu papel quanto entender o seu ambiente, o seu contexto. Sem entender o contexto, tem muito problema. Vou te dar um exemplo. Pode ser que um QA comece a trabalhar em um time cascata, que tem uma outra pegada, é outro contexto. Ele vai acabar, ao invés de trazer destaque, ele vai acabar, né, tendo problemas. Por quê? Porque o contexto mudou.
Enquanto ele está lá tentando falar com o desenvolvedor está ocupado querendo entregar o software a parte dele, entendeu? Porque esse é o combinado no cascata, entendeu? Então dá problema. Enquanto você tem lá um testador do cascata lá dentro do ágil, apenas querendo executar o teste e reclamando: ô, cadê o software que vocês tinham que me entregar, entendeu? Não é assim, é outro contexto. Então, entender que os contextos são diferentes faz com que você consiga crescer dentro do seu papel. Entender o contexto, entender seu papel. Entender o contexto, entender o seu papel. Entender o contexto, responde você aí. Entender o seu papel. Isso faz com que você consiga também se destacar dentro de qualquer contexto. Beleza? Show! Vamos lá então para o nosso resumão da aula, hein? E segura aí porque ainda não acabou. Já eu vou falar sobre a nossa próxima aula, hein? Resumão da aula. Número 1, conhecer o que é o seu papel em diferentes contextos. Você precisa disso, ok? E isso vai te ajudar a conseguir se destacar dentro da sua carreira. Por quê? Porque você vai chegar em um contexto, vai logo perceber se é cascata ou se é ágil e vai começar já a conseguir a entender qual é o seu papel e se destacar ali dentro também. Dica número 2, tenha em mente qual é o seu papel, responsabilidade, interações, desafios e forma de se destacar. Você precisa disso, beleza? Para que você consiga, então, entender claramente como você age dentro daquele determinado contexto. E terceiro, a busca por se destacar precisa ser intencional. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu estou tentando me destacar, mas tipo, qual é seu plano? Quais são suas ações? Ela não sabe? Não dá. Tem que ser intencional. Eu vou me destacar como? Fazendo isso, ó, A, B, C, D, E, F, G. Então você vai lá e coloca tudo isso e começa a buscar de verdade, intencionalmente. Beleza? Show. Pessoal, antes da gente ir para o próximo slide, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. O meu Instagram é @juliodelimasinsta. Lá no meu Instagram, eu sempre abro caixinhas para que vocês façam perguntas para mim e eu respondo essas caixinhas lá no Instagram, beleza? Nos stories. Então, se você tem alguma pergunta, corre lá para o Instagram, tem uma caixinha aberta, você clica lá e manda sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Mas vai lá junto comigo no @juliodelimasinsta no Instagram, beleza? Vamos lá. Outra coisa que você não pode esquecer, você está aí no canal do Júlio de Limas no YouTube, que é o @Júlio de Limas. Aproveita para clicar no botão curtir, para deixar o seu comentário sobre o que você achou da aula de hoje e também para se inscrever no canal, porque se inscrevendo você consegue receber aí os alertas sobre novos conteúdos, ok? E também compartilhe essa aula com alguém que você acha que precisava ter assistido. Beleza? Agora sim, nossa próxima aula, cara. Nossa próxima aula vai ser demais. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre técnicas de teste na prática, ok? Então eu vou usar aqui, vou chamar aqui o meu chamado tabletinho aqui com a caneta mágica para desenhar para você como é que você aplica algumas técnicas de teste na prática. Essa aula vai ser uma aula muito bacana e vai ajudar você a conseguir entender melhor sobre como é esse processo. E eu posso dizer uma coisa para você, viu? Que eu li, inclusive, lá no livro do Myers. Se você consumir esse conteúdo e conseguir encontrar um defeito lá no software que você está produzindo, cara, já valeu o tempo que você dedicou assistindo a aula, beleza? Ele fala isso sobre o livro dele, depois vocês podem ler lá também. Sensacional, pessoal! Foi um prazer estar aqui junto com vocês hoje. A gente se vê na próxima aula. Muito sucesso para vocês e até lá. Tchau, tchau.